Fala pessoal de Bio, tudo bem? Pessoal, amanhã era para a gente ter a nossa aula online, tá? Mas amanhã eu vou estar sozinho com meu filho mais novo e é meio complicado para mim estar gravando aula com vocês, estar online e aí ele é imprevisível, ele pode acordar a qualquer momento e fazer bagunça, tá? Então, além do conteúdo que eu deixei gravado para resolução da odometria, do exercício de odometria que eu pedi na semana passada, para o eBoots, eu vou deixar também para o Open Roberta, tá? Então, nesse vídeo agora eu vou estar gravando a solução para o Open Roberta. Eu espero que auxilie vocês a compreenderem um pouco mais esse procedimento. Vamos lá? Beleza? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer para que a gente possa calcular a odometria para o nosso robô, tá? A gente tem que conhecer qual que é a estrutura do nosso robô. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente vai vir em configuração do robô, tá? Por quê? Porque eu preciso saber se eu tenho aqui, ó, meu robozinho, eu tenho essa roda, tem essa outra roda, e eu tenho uma barra aqui no meio. Então, a gente viu que para calcular a velocidade angular, a gente vai precisar saber qual que é a distância entre essas rodas do robô, tá? E para calcular a velocidade linear, a gente vai precisar saber qual que é, no caso aqui, o raio dessa roda, para que a gente possa fazer o nosso cálculo, né? Então, na velocidade linear, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer a velocidade da minha roda esquerda, tá? Mais a velocidade da minha roda direita. E aí eu vou dividir por 2. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, pessoal. Vamos vir aqui na configuração do nosso robô. Então, qual que é o robô que nós temos? Tá? E qual que é o diâmetro da roda? Então, aqui temos um EV3. O diâmetro da roda, ele está mostrando aqui 5,6 centímetros. Então, se esse é o diâmetro, o raio é a metade. Então, eu vou deixar anotado aqui, porque eu acho que vou esquecer futuramente. Tá? Deixa eu pegar aqui o sketchbook. Então, o diâmetro é igual a 5,6 centímetros, mais o raio vai ser igual a 2,8 centímetros. Tudo bem? E além dessa informação, a gente precisa também do comprimento, tá? No caso aqui, o comprimento, a distância entre o centro das rodas é de 18 centímetros, tá? Então, aquela barra que tem nessa distância entre cada roda, até o centro de cada roda, né? Porque a roda pode ser meio grossa, mas a relação até o centro, ela é de 18 centímetros. Então, a gente vai anotar essa informação também, tá? Então, vamos anotar aqui 18 centímetros entre as rodas. Ok? Então, a gente tem essas duas informações do robô. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que o meu robô rode em círculo para facilitar a nossa aquisição de dados, tá? Então, eu vou utilizar aqui um controle de repetir para sempre, tá? Vou pegar aqui para que ele ande em curva, tá? Só que eu não vou usar essa informação. Deixa eu usar curva para frente
velocidade esquerda e direita, tá? Então acontece, pessoal, a velocidade aqui, pessoal, eu não conheço, tá? Essa velocidade que ele está trabalhando aqui no caso, tá? Então, eu sei que ele varia de menos 100 até 100, tá? Mas eu não sei qual que é a unidade que está trabalhando isso daqui, tá? Eu fiz alguns testes aqui em casa, tá? Deixa eu ver se eu tenho o arquivo para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a pasta de vocês aqui. Deixa eu ver esse daqui. Beleza. Então, eu já tinha feito alguns testes antes, tá? Com o OpenRoberta. E aí, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? O que acontece? A velocidade de 100, tá? Eu consegui, o display mostrava a cada instante o valor de 1,75, tá? Isso daqui dava em torno de 17 centímetros por segundo, tá? E aí 75% 14 centímetros por segundo, 50 11 centímetros por segundo, tá? Só que assim, a gente não... qual que é a minha dificuldade de levantar odometria em relação ao OpenRoberta? Eu não sei qual que é a base de tempo, tá? Eu não conheço no OpenRoberta qual que é o ΔT. No eBoots eu sei perfeitamente qual que é o ΔT, porque eu sei que as etapas de simulação é a cada 64 milissegundos. 64 milissegundos depois a gente já sabe onde que vai estar. Mas no OpenRoberta eu não sei se o tempo é 30 milissegundos, se esse valor vai variar conforme o tamanho da minha lógica, tamanho do meu programa, tá? Então, assim, eu não tenho esse tipo de dado. Então, o que eu fiz para encontrar odometria no OpenRoberta, tá? Eu vou pegar e vou fazer um controle de tempo, tá? Então, eu vou utilizar esse comando espera, tá? E o robozinho, ele tem internamente como fala? Ele tem um temporizador, tá? O temporizador dele é em milissegundos, tá? Então, quando for maior que mil milissegundos, ou seja, maior que 1 segundo, ele vai executar o que eu tenho aqui embaixo. Então, qual que é a lógica aqui embaixo? O que eu faço? Eu pego, tá? E aí eu faço a leitura, tá? A leitura do meu encoder, tá? E aí ele tem a opção de ser até centímetros por segundo, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável, tá? Eu vou chamar aqui ela de... deixa eu pensar. Roda esquerda? Pode ser. Roda esquerda, tá? Aqui, a roda esquerda associada... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lado esquerdo. Motor C, lado esquerdo. Então, a roda esquerda, eu vou armazenar a informação do lado esquerdo, tá? Eu vou criar mais uma variável aqui para armazenar a velocidade da roda direita. Então, o que acontece, pessoal? A gente está seguindo aqui o conteúdo
teórico que eu passei na última aula, tá? Então, pelo conteúdo teórico, o que nós temos, tá? Nós temos essa relação, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom. Então, acontece. Nós temos aqui nesse triângulo representado o nosso robô, tá? E aí, esse robô tem uma posição x e y, tá? X e y aqui no espaço. Beleza, em relação a essa posição inicial, a gente, conforme o robô anda, né, a gente pode calcular a velocidade linear, que é essa seta para frente, e também podemos calcular a velocidade angular, tá? E tudo isso baseado no quê? Baseado, se a gente conhece, por exemplo, a gente tem o nosso robô e a gente conhece o raio, né? O raio da nossa roda, baseado nesse conhecimento a gente consegue saber essa velocidade linear do robô, velocidade angular, qual que é o ângulo que o robô está em relação, no caso aqui, ao eixo X, tá? Tudo isso por causa das técnicas de odometria, que é uma técnica de estimação, tá? Então, aqui ele tem determinado quem vai ser X, vai ser Y, vai ser o ângulo, tá? O alfa. E aqui V é velocidade linear e W velocidade angular nesse texto, tá? Então, primeira coisa que ele faz. A primeira coisa que ele faz é calcular a velocidade da roda esquerda e também da roda direita. Então, o que ele faz? Ele pega a informação do encoder, né? Quantos ticks ele teve, no caso, e essa informação de quantidade de ticks que ele está obtendo a cada segundo, tá? Aqui ele coloca todo segundo, né? Então, a quantidade de tick que ele tem é por segundo, essa relação, tá? Então, acontece, quando você utiliza encoder, a gente viu na última aula, ele tem essa roda ou seja, está fixada a roda ali, né? Então, parte bloqueia o sinal, parte deixa passar. Parte bloqueia, parte deixa passar. Né? Então, isso vai causar o quê? Um sinal de luz alto e um sinal de luz baixo. Ok? E aí, o período completo é chamado de tick aqui. Né? Então, você vê que tem um formato de um U aqui. Existe uma transmissão de luz frequente, mas conforme essa peça ela gira aqui no meio, tá? Ele vai fazer corte nessa luz. Então, pela velocidade do tique, tá? Eu consigo saber qual que é a velocidade que o meu robô está andando, tá? E também pela quantidade de tiques, eu sei quando dá uma volta completa. Porque aqui, ó, se você vê que a quantidade de passagem de luz que existem tem uma quantidade limitada. Então, no ciclo completo, né, vamos falar assim, deu 50. Tá? Então, ele faz uma relação ali. E aqui nesse texto, a quantidade de tiques que ele está pegando, que é esse desbloqueio da luz, é relação tempo em segundos. Tá? Beleza, então ele já tem o tempo em segundos. Então acontece, se ele sabe a quantidade de tiques e ele tendo o raio, tá? O que acontece? Se ele, por exemplo, vamos falar assim, que o número total de tiques numa volta completa seja 360 tiques. Se o número de tiques da roda esquerda foi 360 e ele sabe que essa coleta de dados está sendo dada em 1 segundo, isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1. Né? Então, uma vez o raio vezes 2π, e o raio aqui, por exemplo, está em metros, né? E vezes 2π, que 2π é uma volta completa, eu sei quantos metros ele andou. Né?
É como se eu pegasse essa quantidade da circunferência e aí eu abrisse ela, né? Então, o que acontece? Então, essa é a primeira etapa. A gente vai ter que encontrar essa velocidade da roda esquerda e roda direita. E como que eu vou fazer isso no Open Roberta? Tá? No Open Roberta, eu vou fazer com temporizador. Tá? E eu vou armazenar a velocidade da roda esquerda e roda direita nessas variáveis que eu acabei de criar. Tá? Então, como que vai ser a continha que a gente vai fazer? Roda esquerda, tá? Ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a quantidade de centímetros andado dividido pelo tempo decorrido, tá? É isso que a gente vai fazer. Por que a gente vai fazer isso? Porque acontece, a gente vai pegar e dividir pelo valor do temporizador. É claro que talvez até seja redundante a gente fazer isso, porque a gente sabe que vai estar próximo a 1 segundo, tá? Mas é assim que a gente vai conseguir encontrar. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui vou criar uma variável auxiliar, tá? Vou colocar auxi roda, auxiliar da roda, tá? Apesar que dava para fazer direto também, mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro utilizar essa variável auxiliar, tá? Então, definir para a variável auxiliar. Quem que eu vou jogar nela? Eu vou jogar a informação do meu sensor, tá? Qual que foi o tempo? Ele vai ler o tempo do meu temporizador, tá? Então, assim, ó, espera até 1000, até o tempo do temporizador ser maior que 1000. Foi maior que 1000, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar nessa variável auxiliar esse tempo, tá? Ele vai armazenar esse tempo que foi decorrido, tá? E aí, pessoal, na variável roda esquerda, eu vou pegar aqui, ó, e vou ler qual que foi, né? No caso aqui tem que ser da roda do encoder C. Por que encoder C? Porque aqui está falando, ó, o lado esquerdo está com o motor C. Tá vendo? Então o motor C está ligado com o lado esquerdo. Tá? Então, eu vou pegar e vou fazer uma continha. Então eu vou pegar aqui a matemática. Tá? Vou pegar essa informação aqui. Só que eu não vou pegar a informação de grau. Ele tem grau, rotação e distância. Tá? E aí a distância que ele vai me dar é em centímetros. Centímetros. E esses centímetros eu vou dividir, tá? Vou fazer dividido pela auxiliar R. Ok? Pela auxiliar R. Para quê? Para que eu consiga... tá? Para que eu tenha o quê? Para que eu tenha aquela relação que eu falei para vocês, né? Então, a roda esquerda, tá? Vai ser igual a quantidade de centímetros rodados dividido pelo tempo decorrido, tá? Dividido pelo tempo. Só que acontece, se eu deixar dessa forma, tá? A distância vai se tornar cada vez maior, tá? Porque ele vai prolongando esses dados. Vamos, porque assim, o encoder tem que ser resetado, senão ele vai ficar contando uma distância cada vez maior e aí em relação ao tempo decorrido,
né? É como se a velocidade ficasse aumentando, mas na verdade não está. Para a gente ver essa informação, pessoal, eu vou utilizar aqui mostrar texto, tá? Está lá dentro de ação. Vou retirar esse ícone. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos colocar para mostrar a variável da roda esquerda. Então, vocês vão perceber que nessa primeira simulação, o valor da roda esquerda vai aumentar. Ele vai aumentar assim de forma indefinida, tá? Então, eu vou colocar aqui o esperar até. Eu vou colocar aqui o temporizador, tá? Esperar até que ele seja maior que 1500. Tudo bem? Então acontece. E aí, pessoal, eu vou zerar a contagem desse temporizador, tá? Então tem aqui o repor. Eu vou colocar repor temporizador. Por quê? Porque daí ele vai contar 1000, depois vai contar 1500 milissegundos e vai continuar contando. Então esse comando repor temporizador que está lá dentro de sensores, ele vai fazer com que seja zerado o nosso temporizador, tá? E para que dê certo também a questão do encoder, tá? Eu vou mandar ele resetar, porque senão ele vai somando a distância percorrida, tá? Então aqui tem um repor encoder, tá? E no caso aqui a gente construiu para o encoder C, tá? Então vamos dar uma olhadinha de como vai ficar a nossa lógica. Vou colocar aqui no nosso CV3. Olha só, ele está mostrando aqui, ó. E detalhe, está escrevendo em cima uma informação em cima do outro, mas apesar que dá para ler, é 0.0034 centímetros, tá? Por segundo, tá? Para a gente trabalhar semelhante aqui ao nosso texto, né? E o nosso texto está trabalhando em metros por segundo, eu vou fazer essa conversão para metros. Você vê aqui, ó, que a numeração ela está ficando bem embaçada. Por quê? Porque eu não estou limpando o meu display. Então eu vou mandar limpar meu display também, tá? Vou colocar isso na lógica, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar um bloco de matemática aqui. Eu vou pegar o sinal do encoder, tá? E eu vou converter para metros. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou dividir aqui por 100, tá? Para ficar em metros. Então, estou convertendo de centímetros para metros, tá? Então, tem a distância em centímetros. E aí, agora eu estou convertendo para metros, tá? Então, vou ter aqui praticamente metros por segundo, tá? Se eu não dividisse pelo auxiliar, tá? Ia ter algo bem próximo de 1 segundo também, tá? Vamos colocar aqui que fosse dividido por 1, só para a gente dar uma olhada como que ia ficar. Então aqui eu não estou mais dividindo, né, pelo tempo do temporizador. Só que assim, normalmente o temporizador ele está dando em torno de 1000 milissegundos. Então o valor que vai mostrar no encoder, tá, é próximo a isso, tá? Eu tenho que também aqui, calma aí. Outro detalhe, né? Aqui o tempo é em milissegundos, eu não posso dividir por 1000 aqui, né? Não posso ler, como fala? Eu não posso dividir direto. Essa parte aqui, eu estou convertendo para metros, né? Estou convertendo para metros, dividindo por 100, estou convertendo para metros.
Só que o temporizador está em milissegundos e não em segundos. Então, quando eu joguei auxiliar R aqui, estava sendo, não estava o tempo por segundo, estava o tempo por milissegundo. Então, vamos pegar também aqui, ó, jogar um bloco de matemática. Ou senão eu vou fazer a matemática aqui em cima, tá? Aqui, ó, na auxiliar, a gente pega o valor do temporizador e aí a gente vai dividi-lo por 1000 para ficar em segundos, tá? Vamos dividir por 1000 aqui para ficar em segundos, tá? E aí aqui sim eu posso utilizar minha auxiliar. Auxiliar é. Tá? Eu vou fazer limpeza do meu scan, tá? Se eu não tivesse feito essa divisão, não ia dar muita diferença também, tá, pessoal? Vou aqui limpar o ecrã, tá? E eu acho que é só. Vamos dar uma olhada na nossa roda esquerda. Olha lá, 0.034 metros por segundo agora, tá? A relação que a gente tem. Então, 0.034 metros por segundo. O que eu fiz aqui, essa etapa, pessoal, que eu fiz para a roda esquerda, tá? Eu vou fazer também para a roda direita. No caso, o temporizador não precisa, que o temporizador vai ser o mesmo, tá? Então, eu só vou acrescentar o definir para a roda direita. Então, aqui definir para a roda direita. Vou copiar um bloco desse, que já está completo, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. Vai ser um encoder B, porque aqui no robô a gente tem informação que esse motor B está do lado direito, tá? Dividido por 100 converto para metros, dividido pelo auxiliar das rodas, que é o temporizador, dividido pelo tempo em segundos que já passou, tá? E aí eu vou colocar aqui para a gente ver como que está a velocidade dessas variáveis. Então eu venho aqui em ação, para mostrar texto. No caso, só vou mudar o número da linha, no caso vai ser na linha 1. E aqui vai ser a variável roda direita. Vou arrastar esse cara e aqui eu só altero o nome, tá? Beleza. Vamos lá para o nosso código. Olha lá. Então, uma roda está em 0.034 segundos, metros por segundo, né? E a outra está em praticamente 1 metro por segundo, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Está aumentando 2.41. Só vou ver por que está aumentando essa informação, pessoal. Encoder B, ler a distância. Tá. Ah, entendi, tá? Quando a gente manda rodar aqui, pessoal, foi até bom acontecer esse erro, tá? Vocês percebam que a velocidade da roda direita, ela está aumentando o tempo todo, tá? Por quê? Porque eu não estou mandando resetar o meu encoder. Então, passou um segundo, eu faço a leitura, só que ele está somando toda a distância que já foi andada. Então, aqui está dando que já foi andado, ou seja, ele tá dando, na verdade, a quantidade de metros que ele já andou, tá? E então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, o mesmo que eu fiz para o encoder C, eu tenho que fazer para o encoder B, tá? Que é repor. Então, venho aqui em sensores,
pega aqui o repor encoder, tá? Aqui no final. E aí, esse repor aqui, ele vai zerar. E agora sim, a gente não vai ter esse problema do valor estar mudando o tempo todo, tá? Olha lá. Então, uma roda está em 0,03 metros por segundo, a velocidade, e a outra em 0,1 metros por segundo, tá? Então, eu utilizei esse temporizador porque eu não sei qual que é o ΔT do nosso robô, tá? Beleza. Em relação ao conteúdo teórico, nós fizemos aqui a nossa primeira parte, que é achar a velocidade das rodas, tá? A gente acabou encontrando essa velocidade das rodas aqui no Open Roberto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a velocidade linear e a velocidade angular. Então, a velocidade linear, eu somo a velocidade das duas rodas, divido por 2. E a velocidade angular, eu subtraio uma roda da outra, tá? E dividido pela distância entre essas rodas, tá? Como eu estou trabalhando aqui em cima, eu converti para metros por segundo. Aqui embaixo, pessoal, também vou converter aquela distância de 18 centímetros, tá? Para metros, para que a gente possa estar... Porque aqui ele está em... Esse the left e the right, velocidade esquerda e direita, tá já em metros, né? Então, para acompanhar, a gente vai fazer isso, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou criar mais uma variável, pessoal. Tá? Vou chamar ela de velocidade linear e vou criar uma variável de auxiliar. Linear, tá? Poderia fazer mais direto, mas igual eu fiz aqui, mas vamos dar uma separada. E vou criar a variável da velocidade angular. Vou criar também uma auxiliar da angular, tá? Então, beleza. O que eu vou fazer primeiro? Tá? Eu vou definir aqui para auxiliar linear, tá? Aquela soma. Então, quem que eu vou somar? Eu vou somar a velocidade, eu vou somar a roda esquerda mais a velocidade da roda direita. Tá? Deixa eu mudar o nome aqui. Beleza. E agora eu vou calcular a velocidade angular. Então vou pegar aqui, ó, definir velocidade linear, já que eu estou fazendo uma soma. Pegar um bloco de matemática. Vou jogar aqui dentro desse bloco de matemática auxiliar do linear. E vou dividir por 2. Ok? Então, eu vou ter a minha velocidade linear. Para ter a minha velocidade angular, é o mesmo procedimento. Agora, o que eu vou pegar? Eu vou pegar e definir para auxiliar, só que não da linear agora, vai ser angular. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquela subtração, tá? E aí, pessoal, vamos seguir aqui o nosso conteúdo teórico, tá? Aqui ele fez a roda direita menos a esquerda, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que aqui a velocidade em radianos pode dar uma velocidade negativa,
tá? Dependendo da forma como você faz a subtração. Mas eu vou seguir ali, ó. Vou colocar a primeira roda direita menos roda esquerda, tá? Então, roda direita, e agora não é mais soma, é subtração, roda esquerda. Beleza. E agora eu vou definir para a minha velocidade angular o que? Tá? Eu vou pegar aqui essa auxiliar de ângulo. E eu vou dividir pelo comprimento. No caso que é 18 centímetros, né, eu tenho que converter para metros, tá? No caso aí vai dar 0,18 metros. 0,18 metros, ok? Para mim ter a minha velocidade angular, tá? Aqui eu vou mudar para mostrar a velocidade linear. E aqui a minha velocidade angular, ok? Beleza, vamos ver como que vai ficar. Velocidade linear 2,13 metros por segundo, tá? E a gente está com 0,38 radianos por segundo aí de velocidade angular, tá? Beleza, a gente já fizemos a velocidade linear e a velocidade angular, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai para a última parte, tá? Qual que é a última parte? É a posição do nosso robô em relação a XY, né? Então, nós temos ali o deslocamento do robô como um vetor, mas quando ele faz esse deslocamento, esse x inicial, né, ele estava em x1, depois ele foi para onde? Ele foi para x2. E a mesma coisa em y, ele estava em y1, ele foi para y2, tá? Então agora a gente vai fazer o cálculo dessa derivada, tá? Para quê? Para que a gente possa encontrar qual que é a nova posição de x e nova posição de y, tá? Porque esse dx e dt aqui vai ser utilizado para calcular a nova posição, tá? Então, e o ΔT, pessoal, a gente vai usar o ΔT de 1 segundo, que é o que está sendo aplicado ali, tá? Então, vamos lá. Então, dx, né? O dx a gente vai pegar a velocidade linear e multiplicar pelo cosseno do ângulo, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, a gente vai calcular também a variação do ângulo, tá? Então, o ângulo vai ser quem? Vai ser ele mesmo, mais essa derivação do ângulo, derivada do ângulo, tá? A derivada do ângulo, essa informação aqui, ó, é a própria velocidade angular, tá? Então, esse φ, na verdade, vai ser a primeira coisa que a gente vai encontrar para depois a gente conseguir achar o cosseno desse ângulo e o seno do ângulo para encontrar dx e dy, tá? E como que a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos calcular agora o ângulo, tá? Vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de ângulo. E vou definir
que o ângulo vai ser que? Vai ser a soma, né? A soma do ângulo anterior. No caso aqui, se você percebe que tudo já está iniciado em zero aqui em cima, né? Todas as variáveis que eu criei estão sendo iniciadas em zero. Tá? Poderia ter bem menos variável, mas eu estou tentando ser mais didático. Então, definir ângulo. Tá? Então, quem vai ser ângulo? O ângulo vai ser... Isso eu não fiz ainda no Open Roberto. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser ele mais a velocidade angular. Ok? Vamos dar uma olhada se ele vai funcionar, porque eu nunca fiz essa soma no Open Roberto, eu não sei se vai dar certo. Vamos lá. Beleza, ele está somando. Cada etapa de tempo ali se passou, tá? Beleza. Então, beleza, o ângulo ele está calculando. Aqui, pessoal, a gente vai ter que mudar, tá? Porque se você vem aqui nessa parte de matemática, a gente só tem esses dois itens, tá? Então, quando você clicar nesse ícone, nós vamos ter uma gama maior de auxílio matemático para a gente calcular o dx e dy. Então, aqui na matemática, ó, vamos criar aqui a variável dx primeiro. Dx, tá? O dx vai ser quem? Vai ser o valor de x vezes a velocidade vezes cosseno, né? Então, dx é velocidade vezes cosseno, tá? Então, vamos lá. Variáveis. Vou pegar aqui a velocidade linear. Tá? Vou mudar já. Velocidade linear vezes o cosseno do ângulo. Ok? Então, fizemos essa primeira parte. Dx é igual a velocidade linear vezes cosseno do ângulo. Agora eu vou fazer vezes o seno para achar o y. Achar dy, a variação de y. Vou criar aqui dy. E vamos definir para dy. A mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Vezes o seno do ângulo. Tá? Vamos colocar aqui para mostrar no display como que ele está vendo esse dx e o dy. Tá? Vamos soltar aqui. Beleza, então ele está calculando ali o dx, dy conforme a velocidade linear e conforme o ângulo ele está entregando o valor da variação de dx e o valor da variação de y. Tá?
E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para a última etapa, que é calcular a posição x, y e o ângulo, tá? Em relação em relação à velocidade aos dados que a gente já obteve, tá? Então, o x atual vai ser igual ao x anterior mais essa variação que está tendo em x vezes a variação do tempo, tá? Essa variação do tempo. Então vamos lá, vamos incrementar essa parte aí. Então eu vou criar duas variáveis, vou chamar elas de x e de y, tá? E aí eu vou definir para x, né? Quem que vai ser x? X vai ser o x anterior, tá? Mais o x atual, mais a variação de x, tá? Então aqui eu vou somar x vou somar o x que eu já tenho, que foi definido como zero, primeira etapa, e somar com a variação de dx. Tá? E aí eu vou ignorar ΔT porque a gente está pegando de 1 em 1 segundo. Tá? Beleza, mais dx. E vamos fazer a mesma coisa para y. Então, vou aqui definir, só que não vai ser mais para dy, vai ser para y. Tá? Nova posição de y vai ser igual ao y anterior, mais essa variação que eu estou tendo em y, dy. Ok? E o ângulo a gente foi a primeira coisa que a gente fez. Né? A gente já está pegando qual que é o novo ângulo a todo instante. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui para mostrar x, mostrar o nosso y e simbora. Deixa eu ver. Aqui eu não copiei, né? X dx, Ctrl C, Ctrl V. Ok? E aí vamos ver como vai ficar. Até uma novidade para mim, que é a primeira vez que eu faço isso completo. Não sei se o Open Roberto vai dar conta. Beleza, ele está mostrando o novo valor de x, o novo valor de y, tá? Que ele está encontrando conforme a posição que ele se encontra, tá? Ok, pessoal? Então aqui a gente está tendo a posição de x e y que a gente obteve. Relativo aqui, tá? Relativo à técnica de odometria, tá? Eu espero então, praticamente, o que a gente fez? A gente fez o conteúdo da última aula, conteúdo teórico da última aula,
tá? Então a gente foi fazendo essas etapas e calculamos a velocidade linear, velocidade angular, posição de x, calculamos a velocidade das rodas, roda esquerda, roda direita, calculamos quem é x e quem é y, tá? Quem é x e quem é y no tempo, tá? Lembrando que esse x e y é uma posição relativa ao robô, tudo bem? Pessoal, obrigado pela presença de vocês e até a próxima.